Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 6º ano do Colégio Emaús. Sexto ano, essa aula será apenas correção, tá bem? Das atividades que eu deixei na aula anterior. Vamos lá então, são as páginas do livro de História, né? 234, 236 e 237. Página 234. Para fazer a atividade da página 234, pessoal, é necessário fazer a leitura de um texto anteriormente. O documento ele é de um historiador contemporâneo, né, que mostra que muitos hábitos, invenções e objetos presentes no nosso dia a dia têm origem no período medieval, até para a gente desmitificar aquela frase, né, falando que o período medieval é considerado como um período das trevas, um período onde não houve nenhuma produção, né, o desenvolvimento de nada, muito menos de artigos científicos. Então, este texto vem provar o contrário, que, na verdade, muitos dos objetos que são do nosso cotidiano, que são do nosso dia a dia, foram desenvolvidos durante o período medieval. O título do texto chama-se Ecos do Passado. Então, vamos lá, então, para o número 1. Que tipo de documento é esse e quando ele foi escrito? Então, é um documento, é um artigo, né, de uma revista datado de 2008. Como que nós sabemos que é um artigo de uma revista, gente? Porque lá na fonte do texto, né, está escrito Hilário Franco Júnior, que é o autor deste texto. Somos todos da Idade Média, é o título, né, da revista. Revista de História da Biblioteca Nacional, ano 3, número 30, março de 2008. Número 2. O texto mostra uma visão que valoriza ou desvaloriza a Idade Média, que valoriza, né, gente? O autor ele destaca a presença de elementos originários da Europa medieval no nosso dia a dia, valorizando o período, então, e trata da importância do estudo de história, não em seu sentido utilitarista, mas como prática de cidadania e forma de desenvolver o espírito crítico, ter um pensamento crítico acerca da informação que a gente absorve, da informação que a gente tem acesso. Número 3. No primeiro parágrafo do documento, o autor cita várias invenções medievais de que fazemos uso em nosso cotidiano. Cite pelo menos 3 dessas invenções. Os botões, o uso de roupas de baixo, de calças compridas, cinto com fivelas, os óculos, o espelho e as janelas de vidro. Número 4. Por que você acha que o autor do artigo mostrou vários hábitos e objetos que surgiram na Idade Média e permanecem até hoje? É uma opinião de vocês, tá bem? Aqui é apenas uma sugestão de resposta. Então, o autor ele pretende mostrar que a sociedade atual utiliza ainda muitos objetos e invenções surgidos na Idade Média e que, portanto, não estamos distantes assim do modo como eles viviam. Agora a página 236. Número 1. Reveja as questões do início do capítulo e explique com suas palavras de onde se originavam o poder e a riqueza da Igreja Católica durante a Idade Média. Nós vimos, né, que durante a Idade Média, durante a formação dos feudos, a Igreja ela se estabeleceu como uma instituição muito poderosa e muito rica. Ela recebeu doações de terra, de reis, de nobres, né? Ela interferiu em questões políticas também e conseguiu acumular uma grande riqueza. Então, o poder originava-se dos imensos territórios e feudos que foram doados à Igreja por reis e por nobres. Além disso, a Igreja recebia tributos dos cristãos e detinha o controle da vida cultural e espiritual da sociedade europeia medieval. Naquele período em que a Igreja exercia esse controle, pessoal, tudo que era escrito também, toda a arte, toda a cultura, era de acordo com o que a Igreja permitia também. Número 2. Cite as diferenças entre o alto e o baixo clero. O baixo clero são os padres mais humildes, né? Monges e padres de origem mais humilde, que estão mais próximos ali das camadas dos mais pobres. Já o alto clero, como o próprio nome diz, está no escalão superior, né? É formado pelos membros mais poderosos da Igreja, ligados às elites da ordem feudal. Quais são as elites? Os nobres, os reis, os senhores feudais, né? Essas diferenças eram bem estabelecidas em decorrência
da rígida hierarquia social. Devemos lembrar também que dentro da própria igreja estabeleceu-se uma rígida hierarquia, né? Número 3. Sobre os movimentos religiosos considerados heréticos pela igreja na Idade Média, responda. Letra A. O que eles propunham? Os principais movimentos heréticos questionavam o poder da igreja, questionavam a atuação da igreja, né, a forma como os clérigos eles viviam, a riqueza e as práticas também, como o culto aos santos. Letra B. Como a igreja combateu esses movimentos religiosos? Nós vimos que foi criada, né, a Santa Inquisição para fazer perseguição a esses hereges. Então, a igreja reprimiu de forma violenta, a punição podia ser determinada e aplicada também por reis. E da instalação do Tribunal da Santa Inquisição, que instituiu torturas físicas e a condenação à morte dos hereges. Número 4. Considerando os aspectos estudados ao longo do capítulo, é possível questionar a expressão Idade das Trevas em referência ao período medieval? Por quê? Sim, é possível questionar e, de acordo com o texto que nós lemos anteriormente, né, um artigo de uma revista, nós vimos que a Idade Média teve muito desenvolvimento, muitos objetos, né, muito conhecimento científico também, embora a igreja controlasse a literatura, controlasse as artes, né, controlasse também, dominasse a população da Europa medieval, isso não proibiu, né, que houvesse diversas descobertas. Então, nós devemos lembrar da riqueza cultural e da riqueza científica do período. Número 5. Indique 2 exemplos de práticas culturais relacionadas ao poderio da Igreja e 2 exemplos de ritos culturais pagãos. Podem ser indicados como exemplos, então, de práticas relacionadas ao poderio da Igreja, os manuscritos e os trabalhos de copistas e escribas. Escribas era quem sabia ler, tá bem, gente? Tratados filosóficos, pinturas, obras arquitetônicas, né? O trabalho dos copistas eram os monges que faziam a tradução de algumas obras. E entre os ritos pagãos nós temos a integração de crenças pagãs, o carnaval, a poesia também, né? O culto a vários deuses também. Número 6. Com base no que você estudou no capítulo, explique a origem da noção de cultura. Em seguida, reflita sobre a cultura nos dias de hoje e elabore um texto sobre o seu significado atual. Lembrando que cultura nos dias de hoje tem um significado bem amplo, né, pessoal? Ela está relacionada a valores, ela está relacionada a tradições, ela está relacionada a conhecimentos que são passados de geração para geração também. Então, a cultura atualmente ela é bem mais abrangente. Ao produzir o seu texto, procure citar exemplos de manifestações culturais que possam ser encontradas ao seu redor, em sua realidade. Bom, gente, é um texto, né? O texto ele é pessoal. Vocês vão falar, então, sobre a cultura nos dias de hoje, mas é importante pensar nas manifestações culturais diversificadas, né? Valorizar essas manifestações culturais, sem pensar nas hierarquias sociais, sem pensar em classe A, classe B, classe C, sem pensar, quando fala em hierarquia social, nas camadas sociais. Número 7. Leia o texto abaixo sobre a cultura na Idade Média e depois faça as atividades propostas. Bom, gente, esse texto sobre a cultura na Idade Média, ele fala o seguinte, o título do texto é Vestígios da Cultura Popular. Vou ler só o primeiro parágrafo, que tem 2 perguntas que precisam ser respondidas no exercício. Os homens e as mulheres comuns da Idade Média organizavam suas festas, cantavam, dançavam e faziam encenações teatrais. O que eles produziam também não era cultura? Também não expressavam uma visão de mundo própria? O texto ele discorre, então, sobre essas questões, sobre essa manifestação da cultura popular durante a Idade Média.
Nós sabemos que como a igreja exercia o controle, né, sobre grande parte do que era escrito, do que era da literatura, muito da cultura popular da Idade Média não foi registrada. Então, na letra A está falando o seguinte: responda as duas perguntas contidas no primeiro parágrafo do texto da atividade. As duas perguntas que estão no texto são: o que eles produziam também não era cultura? E falando assim, também não expressavam uma visão de mundo própria? Então, gente, os homens e as mulheres comuns produziram a própria cultura, constituída de valores, sentimentos e de uma visão de mundo próprio. A cultura não é exclusiva de nenhum grupo social, pois representa variadas manifestações da vida humana em qualquer sociedade, independente da classe social, independente da época, independente do período, né? Faz parte da vida humana a expressão da cultura. Letra B. Segundo informações do texto, por que a Igreja na Idade Média não se preocupou em registrar a cultura popular? Porque essas manifestações não faziam parte daquilo que os clérigos julgavam importante, válido ou apropriado, né? Adequado aos objetivos da Igreja. Letra C. O que representa para nós a ausência de registro dessas manifestações? A ausência de fontes escritas, né? A ausência de um conhecimento mais aprofundado sobre essa cultura popular da Idade Média. Então, a ausência de fontes escritas ocasionou falta de mais informações sobre as manifestações e sobre o imaginário desses grupos populares. Dessa forma, temos dificuldades para conhecer e compreender mais profundamente a cultura popular da Idade Média. Letra D. Por que essas pessoas não deixaram registro próprio? Por exemplo, letras de canções que costumavam cantar nas festas. Porque eram pessoas simples, não sabiam escrever. Só a nobreza sabia escrever, né? E em uma época em que predominava o latim, nem todos tinham acesso a esse idioma, nem todos tinham entendimento dessa escrita. E boa parte também da cultura medieval, pessoal, era oral, né? Era pela oralidade. Número 8. Observe as iluminuras. Agora responda. A que iluminura se refere cada uma das frases a seguir? Bom, temos essa frase, mostra a proximidade entre dois poderes medievais. É essa a iluminura do século XV, presente na obra Flamengo, Crônicas de Jean Froissart. Quais são as duas autoridades que nós temos aqui? Nós temos o rei e nós temos o Papa, né? O rei sendo abençoado pelo clero, né? Nós temos também padres, né? Então, aqui nós temos a presença dessas duas autoridades. Então, a iluminura do século XV mostra a coroação de um rei cercado de clérigos, atestando a proximidade entre os dois poderes medievais, no caso a monarquia e a igreja. Mostra a preservação de obras clássicas. Essa iluminura, né? Iluminura do século XII, representa uma cena dos primeiros anos da era cristã, um historiador em pé segurando um manuscrito que está sendo reproduzido por um copista. Então, iluminura do século XII, monge copista transcreve um texto preservando obras clássicas. Número 9. Releia o box. Saiba mais na página 230. Depois faça uma pesquisa para responder as seguintes questões. Esse box Saiba Mais, pessoal, na página 230, ele está retratando sobre, vamos lá ver sobre o quê? Sobre o carnaval, falando sobre essa festa de caráter popular, né? Então, na letra A está falando o seguinte: como o carnaval é comemorado na sua cidade? É uma resposta pessoal, tá bem, gente? As pessoas se concentram em determinado local, existem blocos e também escolas de samba.
Letra B. Atualmente, nas grandes cidades, quais interesses estão relacionados ao carnaval? Interesse comercial, né? Interesse econômico. O carnaval atualmente ele funciona como uma grande festividade que atrai diversos turistas para gerar a economia, para gerar renda também para a população local. Então é importante refletir sobre até que ponto, hoje em dia, o carnaval é explorado economicamente e, no caso dos carnavais das grandes cidades brasileiras, utilizado com a intenção de promover o turismo e o comércio. Letra C. O carnaval continua a ser uma festa de caráter popular? Por quê? O interesse comercial, então, retira do carnaval parte de seu caráter de manifestação popular, mas a organização da festa ainda se encontra centrada e apoiada nas comunidades populares, como é o caso das escolas de samba e blocos carnavalescos. Finalizamos a nossa correção, então, tá bem, sexto ano? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.